Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou nesse vídeo especialmente aqui para gravar algumas orientações, instruções para o exercício número 4 do nosso curso prático de oratória. Eu sei que tem muita coisa, tem muitas atividades, tem muitos detalhes que são relevantes, então este vídeo é justamente para a gente abordar todos os elementos que são relevantes aí para esse exercício, que ele é completo e ele é muito eficiente. Se você tiver êxito nesse exercício, você vai se preparar bem para qualquer outro desafio, desde uma apresentação simples na sua faculdade ou uma apresentação profissional que exige aí um grau maior de habilidade, né? Então, vamos seguir o nosso roteiro. O que temos aqui? Deixa eu me posicionar melhor aqui. Ótimo. Então, esse aqui é o nosso roteiro. Eu vou voltar nele algumas vezes, mas grava aí, olha. O tema é livre. Você deve escolher um tema que você tenha afinidade, que você goste. Então não se preocupe, não existe erro nesse tema, nesse ponto aqui, né? A gente deve escolher um tema que a gente tenha, vamos dizer assim, afinidade para apresentar, né? E aí depois o segundo tópico aqui é faça uma introdução abstraente. Vou explicar isso com bastante detalhe para que vocês não possam errar e ter o melhor êxito possível, tá? Então eu vou entrando em cada um desses elementos aqui ao longo da aula para que vocês possam ter mais segurança nesse sentido, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que, deixa eu só, cada pessoa tem uma percepção diferente. Então você, quando prepara uma apresentação, uma palestra, você tem que estar atento e focado no seu público. E as pessoas, elas aprendem de forma diferente. Então, isso aqui é só para você ter uma visualização, né? Ou seja, existe teorias, né, de estilo de aprendizagem, que as pessoas aprendem de uma forma diferente, né? Então, a maioria das pessoas, elas aprendem visualizando. Então, cerca de 48% das pessoas, quando você for fazer uma apresentação, é importante você pensar em ter fotos, um mapa, um esquema, algo que leve a pessoa a visualizar, igual eu estou fazendo aqui, né? Então, estou gravando um vídeo e coloquei uma imagem, coloquei as letras visualmente organizadas, com cores diferentes, para dar um destaque. Por quê? Porque isso ajuda as pessoas que são visuais a manterem a sua concentração na sua apresentação, né? Outras 24% da população, ela tem um estímulo auditivo. Então, o que significa isso? Que essa pessoa, ela aprende mais ouvindo. Então, ou seja, ela precisa perceber a sua voz. Então, as suas expressões e a entonação que você vai colocar na voz tem muita relevância para esse público mais auditivo. Então, é muito importante que você treine também, faça os exercícios de leitura e de voz, para que você possa estar com a voz calibrada aí para esse momento, né? Outras pessoas têm um aprendizado que é mais por leitura e por escrita, né? Então, ele tem essa facilidade de ler um manual, ler algo e já aprender e reter. Então, ou seja, ele vai estar sempre conectado nos seus slides, naquilo que você está apresentando, buscando ler. E você vai perceber também que essa pessoa automaticamente passa a escrever, fazer anotações, né? E por último, 12% da população são sinestésicos, né? São aquelas pessoas que precisam interagir, pegar, levantar, fazer alguma dinâmica para que esse processo de aprendizagem seja mais eficiente, né? Então, ou seja, você tem que saber, pessoas diferentes aprendem de forma diferente. E o que isso é importante, então? Isso aqui. Nós vamos ter 3 níveis de preparação para sua palestra, para sua apresentação. Nós preparamos o antes, ou seja, tudo esse período que antecede a sua apresentação, é como você estuda e prepara o seu material de apoio. Depois existe uma preparação durante a apresentação, ou seja, aquilo que você vai fazer durante a sua apresentação. Então, tem aquelas coisas que são recomendáveis e aquelas coisas que não são recomendáveis, ou seja, aquilo que você não pode fazer. E é claro também, toda apresentação tem um final, um desfecho, e você também tem que se preparar para o depois da sua apresentação. Isso aqui é muito relevante. Às vezes as pessoas ignoram essa questão porque é o seguinte. Vou contar um caso rápido, só para vocês entenderem. Eu dava consultoria para um empresário de Brasília e ele tinha uma empresa de software e ele ia fazer a venda do seu software nas grandes capitais, né? Então ele ia muito a São Paulo.
ele agendava, fazia a apresentação e ele fazia aquele esquema, né? Ele pegava um voo pela manhã, ia para São Paulo, fazia sua apresentação, terminava, ele pegava o voo e voltava para Brasília. Só que ele começou a ter problema, porque ele estava fechando poucos contratos. E aí, como eu estava dando essa consultoria para ele, e aí a gente investigou e o que a gente percebeu? Que nas palestras que ele dava à tarde, ele dava a palestra e já saía correndo para o aeroporto para poder voltar. E eu falei, olha, você está perdendo a parte mais importante da sua apresentação, que é qual? A partir do momento que você finalizou a sua apresentação, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão querer conhecer melhor o seu produto, os seus serviços. Então, ou seja, você tem que ter um tempo para depois da sua apresentação, para que você possa atender as pessoas e fazer e fechar os negócios, né? Depois da gente fazer uma série de ajustes e ele deixar essa preparação para o depois da apresentação dele livre, ele começou a receber convites, ele foi para happy hours, e nesses happy hours e nesse pós-apresentação ele acabou fechando contratos significativos. Só para você saber que essa preparação aqui, ó, em 3 níveis, ela atende a uma série de coisas, não somente a uma apresentação, né? Tem que ter uma visão maior de negócio, só para vocês saberem, né? Então, dando sequência, nós vamos preparar esses 3 momentos aqui da sua apresentação. Tem 2 esquemas básicos. O primeiro de apresentação é esse que a gente aprende na escola para fazer uma redação, para fazer um roteiro, algo assim, né? Tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Se você quiser seguir esse esquema, tá ótimo, é simples, é eficiente, resolve. A introdução é muito importante para você poder cativar a atenção das pessoas. O desenvolvimento, ele também ele vai garantir que você vai passar por todas as etapas da informação e um fechamento que é uma conclusão, tá? Mas ele é muito simples, eu gosto, utilizo, sim, mas não é o melhor, né? Existe um esquema mais adequado, que seria esse aqui, né? Você primeiro aborda o seu tema básico, né? Vamos dizer assim, você alerta para qual é o problema que o seu tema está envolvido. Depois você fala das causas dele, apresenta soluções, os benefícios e uma chamada para ação, ou seja, o que a gente pode fazer depois. Como assim, Daniel? Como é que seria isso na prática, então? Vou dar um exemplo. Como é que eu imagino que eu vou falar sobre um produto, um antivírus, né? Então, qual é o problema que envolve esse meu produto, né? Ou seja, as pessoas usam dispositivos como celular, computadores e hoje toda a nossa vida financeira, toda a nossa relação com as redes sociais, com o trabalho, passa pela utilização de computadores e notebooks e smartphones, né? E às vezes isso fica desprotegido. Muitos golpistas ficam monitorando para encontrar uma vulnerabilidade e atacar o seu dispositivo. Tá vendo que eu já estou evidenciando o problema? Então, eu estou evidenciando um problema. Depois eu falo as causas disso. Qual é a causa? Ou seja, a causa é que nós ficamos desatentos. Nós não estamos preocupados em proteger os nossos dispositivos. Ou seja, se nós tivéssemos uma atenção maior, uma precaução maior, nós investiríamos em proteção. Que seria, né, bloquear justamente esses invasores. Né? Então, qual é a solução? Aí eu apresento o meu produto, apresento como funciona o meu antivírus, como que ele foi desenvolvido, apresento quais são os benefícios que ele tem, né, em relação aos outros produtos, e depois eu falo do quê? Da chamada para ação. O que é essa chamada para ação? Fala, olha, você pode contratar o meu antivírus nessa plataforma, existe ele aqui nas principais lojas de aplicativo, ou seja, você, né, criou toda a sua apresentação. Aqui deu exemplo de uma apresentação comercial, né? Mas você pode falar de qualquer tema e colocar dentro desse esquema aqui. Tente pegar o seu tema e colocar em um desses 2 esquemas, ou este, né, que eu acabei de apresentar, ou nesse anterior, que é algo mais simples, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Perfeito. E aí você vem os detalhes. Opa, aqui é muito importante, né? Então, dentro do antes, enquanto estou estudando e preparando a minha apresentação, eu tenho que estar atento a 5 elementos. Primeiro, qual é o meu tema e o meu objetivo?
né? Então, ou seja, nesse exemplo que eu falei do antivírus, o meu tema é falar sobre segurança de dispositivos pessoais, computadores e smartphones. Então, eu estou dentro do meu tema. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é mostrar que existe uma solução de antivírus que é barata, que é eficiente e que eu tenho a oferecer para vocês. Tá vendo? Então, o meu objetivo, no fundo, é vender o meu antivírus para vocês com aquela apresentação, né? O meu objetivo poderia só alertar. Imagina que eu não sou dono da empresa, eu não quero vender, eu só quero mostrar, olha, gente, existe antivírus gratuitos com uma ótima qualidade que você pode instalar. Perfeito, seria também mudar o meu objetivo aqui, mas manter no meu tema, certo? Mas qual é outra coisa importante aí? O tempo. Quanto tempo você vai poder é, usufruir da atenção das pessoas? Quanto tempo você tem de apresentação? Então, isso você tem que cronometrar e tem que deixar a sua apresentação dentro desse tempo. E aí vem aquele elemento, tá vendo? Olha, o público é muito importante. Ou seja, a gente tem que fazer essa avaliação e análise do público, né? Então você pode observar aquela estatística, né? Das pessoas que são visuais, aquelas pessoas que são auditivas, aquelas pessoas que são sinestésicas. E outro estudo que eu gosto de fazer é sobre as gerações, porque cada geração ele entende algumas coisas de forma diferente, né? Por exemplo, se eu sou da década de 80, então na minha infância eu tinha lá um programa muito famoso, Família Dinossauro. Então, se eu, durante a minha apresentação, eu faço uma citação à família dinossauro, esqueça, as gerações mais novas nunca tiveram contato com esse tipo de programa. Então, eles não têm nenhuma memória sobre isso. Ou seja, o seu exemplo, a sua referência é vazia para eles. Então, eu tenho que falar, por exemplo, eu vou falar do Pokémon, eu vou falar sobre o Naruto. Ou seja, se eu quiser me comunicar com uma geração mais jovem, eu vou ter que usar os elementos próprios daquela geração. E aí vale a pena a gente parar um pouco e estudar um pouquinho sobre as diferenças entre as gerações e de como a gente pode se conectar com elas, tá? Mas aqui é outra coisa importante. Terceiro tópico. Você tem que observar qual é o seu ambiente e quais os recursos você tem disponível, né? Então, se você vai fazer uma apresentação, você vai precisar de microfone, o local que você está falando é muito amplo, a quantidade de pessoas é muito significativa, e aí às vezes você precisa de um equipamento, você precisa treinar a usar esse equipamento e se adaptar a ele, né? Então isso é um ponto relevante. E outra coisa, vai ter data show, vai ter uma TV onde você consiga projetar os seus slides, você vai você vai preparar slides ou não? Isso aí depende de como você vai lidar com os seus recursos e com o ambiente onde você vai falar. Você tem que observar isso, né? E aí é claro que você tem que criar uma estratégia de argumentação, né? Vou entrar nos detalhes agora de todas as técnicas de argumentação que você pode utilizar na sua apresentação. Mas o mais importante, lembrem que vocês vão falar entre 5 a 6 minutos. Qual a minha dica? Que vocês preparem 3 vezes mais conteúdo. Como assim? Eu vou falar durante 5 minutos, então eu preparo, organizo a minha apresentação como se eu fosse falar durante 15 minutos. Por quê? Porque você tem um conteúdo muito mais do que o necessário. Isso te dá muita segurança emocional, certo? Porque você vai extremamente preparado para isso. E outra coisa, eu sou desmemoriado, eu esqueço, eu tenho medo de falar em público e às vezes eu esqueço. Pois é, se você preparou para uma apresentação de 5 minutos, você preparou 15, mesmo que você esqueça a metade do que você preparou, ainda você tem conteúdo para realmente cumprir todo o seu tempo disponível dos 5 minutos. Então, ou seja, preparar muito mais do que você precisa é muito bom. E outra coisa, toda palestra excelente, toda palestra boa, o palestrante ele sai com a seguinte sensação: poxa, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu tive que reduzir para caber no tempo. Então, ou seja, essa é uma ótima indicador de que você foi eficiente, né? Então, ou seja, prepare muito mais conteúdo do que você vai utilizar e na hora você vai cortar, vai deixar aquilo só que é realmente necessário e importante para o seu público, né? Lembrando que você tem um tempo limitado de 5 a 6 minutos para a sua apresentação, né? E é claro, você tem que elaborar uma ficha escrita, tem que ter uma fichinha onde você coloque seus tópicos, os seus exemplos mais significativos, para que você possa consultar e levar isso para o seu público. Então, ou seja, não se desespere, não tente decorar
escreva, deixe as suas fichas de apresentações muito organizadas para que você possa consultá-las durante a sua apresentação. Então, vamos seguir esse esquema rápido que vai dar certo, né? Dando sequência aqui vamos falar do que eu estava falando antes, ou seja, como é que eu faço uma introdução impactante, né? Você tem 3 técnicas iniciais. Você pode evidenciar um problema. Então, antes de falar, imagina que eu vou falar sobre renda passiva, né? Então, renda passiva é um conceito, né? De que você ganha dinheiro sem fazer nada, né? Então, isso é um conceito, né? E aí eu vou evidenciar o problema. Qual é o problema que envolve a renda passiva? Com o passar do tempo, nós vamos ficando velhos e o nosso estado de saúde ele tende a se fragilizar. E aí a gente começa a gastar muito dinheiro, muitos dos nossos recursos com saúde, com a manutenção da nossa saúde. Então esse é um grande problema que a renda passiva vai te ajudar e vai te resolver quando você estiver um pouco mais velho. Tá vendo? Então aqui eu estou falando do meu tema, renda passiva, estou na introdução e aí eu estou evidenciando um problema. Só que às vezes é suficiente, eu posso também utilizar uma técnica adicional. Eu posso despertar um desejo. Aí eu falo assim, olha, a renda passiva é tão importante porque ela vai te dar uma segurança financeira em momentos difíceis, de uma crise. Então, além de complementar a sua renda, ela vai te proteger aí de algum imprevisto que possa acontecer na sua vida. Estou despertando um desejo. E aí eu conto uma história ilustrativa. Como assim uma história ilustrativa, né? Eu conto a história do João, que tinha 50 anos, que aprendeu a ter renda passiva através de investimentos e assim por diante. E ele, na pandemia, passou por uma dificuldade e ele gastou toda a sua reserva. Mas terminou a pandemia e ele estava muito bem. Tá vendo? Ou seja, eu consegui, numa introdução, colocar esses 3 elementos aqui de uma única forma, né? E aí o panorama, isso aqui é uma técnica adicional, é quando eu vou fazer assim, olha gente, vamos dizer aí, apenas 3% da população do Brasil tem renda passiva ou tem uma reserva de segurança, a maioria das pessoas estão endividadas, o endividamento e as dificuldades financeiras são a principal causa de divórcio, tá vendo? Eu vou dando um panorama da economia do Brasil para eu poder falar de renda passiva e do tema que é o meu principal. E eu posso falar também de uma retrospectiva, ou seja, eu posso pegar isso do ponto de vista histórico e mostrar como o brasileiro tem lidado com a renda passiva ao longo do tempo. Perfeito? Estão entendendo que, ou seja, existem várias formas de você trabalhar a sua introdução, mas o importante é que você treine essa sua introdução para que nos seus primeiros 2 minutos, lembrem, uma introdução. Então você tem 5 minutos de apresentação, ela não pode passar de 2 minutos. Então você tem que achar qual é a forma adequada de se conectar com o seu público nesses 2 minutos, né? No máximo, né, 2 minutos, 1 minuto e meio, mais ou menos, já está interessante, né? Certo? Então, dando sequência, fiz a minha introdução, ela está prontinha, está tudo certo. Vamos dar sequência aqui. Conceitos, citações e referências. É outra coisa muito importante que eu quero que você entenda. Primeiro, se eu estou falando de um tema, eu tenho que dar os conceitos desse tema. Imagina, o que é renda passiva? Eu tenho que abordar isso, eu tenho que dizer de onde eu tirei esse conceito, né? E aqui, juntamente, eu posso falar de citações, ou seja, de onde, quem mais fala sobre isso, né? Então, eu vou pegar lá o Warren Buffett, né, que é um grande investidor, o que ele fala sobre renda passiva. Então, quando eu pego citações, eu pego o pensamento de uma pessoa que está associada àquele conceito, né? Então, ou seja, eu estou fortalecendo, eu tenho um conceito e aí eu uso citações, ou seja, o pensamento de outra pessoa para corroborar a minha ideia, entende? Então, ou seja, citações e conceitos são formas de argumentação muito interessantes. Elas são básicas, ou seja, não tenho como falar de um tema sem dar o conceito dele, sem dar, vamos dizer assim, essa citação e depois a referência, né? Ou seja, de onde eu tirei,
qual é o livro, qual foi a matéria que eu tirei essa ideia, né? Foi de um podcast, foi de uma revista. Então, ou seja, eu tenho que também dar algumas referências para que o seu público possa sentir a credibilidade de onde você tirou isso. Só que o seguinte, não é suficiente você ter conceitos e citações e referências. Você tem que dar exemplos. Então, se eu falo de renda passiva, eu tenho que dar exemplos. Como é que eu dou exemplos? Eu posso, por exemplo, contar uma história ilustrativa, né? Vamos dizer, vou pegar lá, lembra? Tinha um desenho lá do Pato Donald, onde ele ia colher frutas, guardar num galpão, e depois uma pessoa ia lá e vendia essa produção, ia gerando uma renda mensal aí pro dono do galpão, que era o Pato Donald. Então, ou seja, eu tenho que dar um exemplo de uma história ilustrativa de como a renda passiva realmente ocorre, né? Um outro exemplo, né? Eu pego o meu dinheiro, eu coloco num fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai procurar dentro do mercado quais são as empresas que estão mais lucro, e aí esse fundo de investimento ele fica comprando e vendendo títulos e outras formas para fazer gerar dinheiro para esse fundo de investimento. A partir do momento que eu coloquei o meu dinheiro lá nesse fundo de investimento, o administrador vai cuidar do dinheiro, vai cuidar dos investimentos, e eu só vou receber os lucros periodicamente. Então, tá vendo? Eu contei uma história ilustrativa de como isso funciona, né? E eu posso também colocar o que? Além de dar exemplos, eu posso fazer perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que eu mesmo faço e eu mesmo respondo na sequência. Por quê? Porque isso dá um ritmo interessante na minha apresentação. Imagina só que eu estou falando sobre renda passiva. Eu falo assim, poxa, mas renda passiva, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre a minha renda passiva. Aí você vai abrir um parênteses e dizer, olha, existem modalidades onde você paga realmente imposto de renda e outras não. Então você pode optar, né, em ter algumas rendas passivas que não pagam imposto de renda para você não se complicar. Mas algumas rendas passivas são tão interessantes que vale até a pena você pagar o imposto, porque isso vai gerar ainda um número muito significativo para você. Então, tá vendo? Eu posso usar perguntas retóricas que eu uso como ganchos para entrar nos tópicos. Lembra que você vai ter a sua apresentação em tópicos, né? Então você vai pegar um daqueles tópicos, vai fazer uma pergunta retórica naquele tópico e já entra dentro daquele novo assunto que você está falando. Perdão. E o terceiro elemento aqui que eu gosto muito são analogias e comparações. Ou seja, analogias e comparações, elas são poderosíssimas, né, para que você possa ter uma visão mais clara do que é o tema que você está abordando. Então vamos continuar em relação à renda passiva, né? A renda passiva é como se você criasse um clone seu, né? Então se você hoje tem um salário aí de 12 mil reais, imagina como seria bom se você criasse um clone seu que vai ter um outro emprego e ele vai gerar exatamente mais 12 mil reais para você. Então, em vez de você ter só o seu salário, da sua renda principal, você vai ter uma renda extra igual ao seu salário, ou seja, você dobra a sua renda líquida de 12 para 24, né? Então, ou seja, só que esse clone é um sistema de renda passiva que você gerou. Tá vendo? Quando você cria uma analogia e uma comparação, acaba que todo mundo entende melhor e percebe o impacto daquilo que você está falando, certo? Então, ou seja, esses são os argumentos que a gente pode utilizar aqui. Exemplos, de exemplos você pode derivar para histórias, né? O exemplo pode ser um exemplo simples, né? Gente, o que é uma renda passiva? Bom, imagina que você comprou alguns imóveis e cada imóvel está alugado. Então, esse imóvel que está alugado vai te gerar um valor de aluguel, e esse valor de aluguel é a sua renda passiva. Um exemplo. Depois eu conto histórias ilustrativas, posso contar histórias de pessoas que têm mais de um imóvel, que alugam outras coisas, né? Faço perguntas retóricas para entrar nos meus tópicos e posso fazer analogias e comparações, né? Lembrando que tem esses outros grupos aqui de técnicas de argumentação, conceitos, citações e referências, certo? Dando sequência,
Aí aqui nós temos um ponto muito importante. Estou chegando à minha conclusão, né? Gastei 2 minutos na minha introdução, gastei aí mais ou menos uns 4 minutos aí, ou 3 no meu desenvolvimento, né? E aí chego no meu minuto final, que é a minha conclusão. Então, primeira coisa, conclusão e fechamento são diferentes, né? Concluir um assunto é que você vem com um raciocínio lógico, apresentando A, B, e aí logo a sua conclusão é C. Então, a conclusão não significa exatamente o fechamento. Conclusão quer dizer que você juntou as pontas e agora tem um pensamento completo que você está entregando. O fechamento é, olha, eu estou terminando a minha fala aqui, eu vou acabar de falar e agora eu abro a palavra para as outras pessoas. Então você pode fazer algo muito importante na sua conclusão, que é o quê? Um resumo estratégico. Você pode, quando o seu pensamento às vezes é muito complexo, ou você foi por vários tópicos, você pode fazer um resumo rápido dizendo, olha gente, conforme eu apresentei para vocês, a minha ferramenta que é o antivírus XYZ, ele tem tais benefícios, ele está disponível em tal plataforma, e eu estou aqui à disposição de vocês para vocês poderem tirar dúvidas comigo ao final dessa apresentação. Tá vendo? Fechamento, o resumo estratégico. Posso terminar com uma reflexão pessoal, isso aqui é muito elegante também, às vezes é um assunto mais complexo, e você pode, além disso, adicionar uma reflexão pessoal, a sua experiência com aquele tópico. Por exemplo, olha, hoje eu tenho uma renda passiva que me dá segurança, que me garante que eu possa passar por algumas crises, isso me dá muita tranquilidade. Então você pode entrar nessa parte da reflexão pessoal, né? Você pode também finalizar a sua apresentação com um desafio ou uma proposta de ação. Isso aqui é muito legal também, né? Então você imagina, olha, ao final dessa palestra, eu me ponho aqui à disposição de vocês, se vocês quiserem dicas, alguma assessoria para que você possa aplicar isso que eu estou explicando, estou aqui à disposição. E por último, você pode entrar nos agradecimentos quando for necessário, quando, claro, você tiver tempo para isso, né? Mas os agradecimentos, em muitos casos, são essenciais para que você feche bem a sua apresentação. Ok? Então, lembre que esses 4 elementos têm que estar no seu fechamento da sua apresentação, certo? Muito bem, dando sequência, aqui é uma parte muito importante, porque aqui, olha, preste atenção, isso tudo aqui, eu faço, né? Antes eu organizo, eu preparo, mas durante a apresentação eu tenho que ter algumas regras para seguir. A primeira regra, e a mais importante, se você se preparou, criou 3 vezes conteúdo mais do que o necessário, seguiu toda aquela ordem, você fez a sua ficha de apresentação, tá tudo muito bonitinho, ensaiou, preparou a sua introdução. Aqui você tem que entender que você tem que ter um grau maior de confiança. Por quê? Porque você está no caminho certo. Então você precisa ter serenidade e confiança. O que é serenidade? Olha, não importa o que aconteça, eu vou manter a calma. Essa que é a ideia, né? E essa confiança significa que você está seguro daquilo que você produziu. E aí vem o primeiro elemento. Você tem que ter liderança e ordem. Então, se as pessoas estão fazendo barulho, se você vai iniciar sua apresentação, você tem que garantir que a ordem seja estabelecida. E aí você, como palestrante, como uma pessoa que está falando, tem a liderança nesse sentido. Então você tem que trabalhar a liderança e a ordem, né? Então são 2 elementos aí, talvez sejam muito intangíveis, mas são ideias e que elas têm que ser aplicadas no cotidiano e quando você estiver fazendo a sua apresentação, né? Você não pode deixar que ninguém atrapalhe sua apresentação. As pessoas vão esperar que você tome as rédeas da apresentação. Imagina que você começa a sua apresentação e tem pessoas fazendo barulho inadequado. Você claramente tem que interromper, chamar a atenção das pessoas de forma elegante, educada e pedir que elas façam silêncio para que todas possam se beneficiar da sua apresentação. Então, seja liderança e ordem é isso, né? Você não pode terceirizar algumas coisas, né? Outra coisa muito importante, não se desculpe no início.
Não comece negativamente pedindo desculpas porque se apresentou, porque chegou atrasado, porque não preparou bem. Não faça nenhum tipo de desculpa no início da sua apresentação. Se você se sentir muito incomodado com algum aspecto negativo, você faz as suas desculpas e as suas considerações no final, não no início da sua apresentação, certo? Uma coisa muito importante é manter o contato visual com o seu público. Ou seja, lembre daquelas técnicas, né, de olhar para os olhos das pessoas, de dividir o olhar, ou seja, de estar realmente junto, conectados com elas, não olhando para o teto, nem olhando para baixo ou olhando para os slides. Não, você tem que estar em contato permanente com o seu público, para você perceber os detalhes, as nuances e assim por diante, né? Lembrando, faça uma ótima introdução. Por quê? Porque essa introdução bem preparada vai diminuir seu nervosismo. Lembra? A voz, os elementos da voz, tudo isso tem que estar controlado. Então, uma ótima introdução vai diminuir o seu nervosismo e você vai controlar melhor suas emoções. E por último, você tem que ser claro e objetivo até o final da sua apresentação. Você tem que estar com todos esses elementos muito bem definidos, você tem que estar muito focado e transmitir essa mensagem até o final. Tudo bem? Mais algum ponto aqui? Isso aqui é muito importante. O que fazer depois da sua apresentação? Ou seja, aquele momento em que você terminou sua apresentação, né? E aí, como é que você vai lidar com as coisas? Como é que você vai trabalhar com esses elementos? Primeira coisa, terminou a sua apresentação, você tem que ficar à disposição do seu público, você tem que se colocar à disposição. Isso é humildade, isso é disposição, então, ou seja, isso cria um vínculo com as pessoas. E aqui vale outra dica super importante: você tem que abrir um canal de contato com o seu público. Você tem que deixar o seu e-mail, o seu telefone, alguma forma para que as pessoas possam manter esse contato contigo, porque aquele tema que você abordou, de repente é um tema de interesse para aquela pessoa, dali vai surgir oportunidades, dali você vai ter trocas e assim por diante. Então você tem que criar um canal realmente de contato para com o seu público, né? Finalizando isso, chegou em casa, terminou seu expediente, fez tudo. Meu amigo, uma coisa que você não pode deixar de fazer: avalie tudo que foi feito. Avalie como foi a sua preparação pessoal, como foi a sua apresentação. Se puder gravar e assistir depois, isso é muito importante. Faça um formulário de pesquisa para saber como é que as pessoas acharam, como é que foi o contato delas com a sua apresentação. Então, ou seja, essa avaliação em diversos níveis é super importante para que você possa ter um aprendizado constante e uma melhoria constante no seu ramo de atuação. E depois, é claro, mesmo que às vezes acontece, eu faço uma palestra, preparo uma apresentação para uma empresa, para um público específico. E aí depois que terminou, eu faço essa avaliação e aí o que eu faço? Eu refaço, eu corrijo o meu material, mesmo que eu não vá usá-lo depois, né? Por quê? Porque ao fazer isso, você corrige os erros e o seu material ele vira uma versão 2.0. Aquela primeira versão que você fez, você apresentou, você entregou, ótimo, recebeu um feedback, então você corrige e faz a sua versão 2.0, mesmo que se você a princípio não vá utilizar de novo, mas aquilo consolida o seu aprendizado e aí na sua próxima apresentação você não vai sair mais do zero, você vai sair de um nível de excelência muito maior e aí você vai começar a perceber uma evolução muito grande. Então, tenha no pensamento isso nesse sentido de refazer a sua apresentação e corrigir os erros que você cometeu naquela sua apresentação e aí deixa registrado esse material que você vai poder utilizar em outro momento, certo? Bom, para finalizar, finalizamos. Isso aqui é só o meu slide final mesmo, né, que fica gravado aí com algumas informações. Mas é isso. Vocês têm meu contato. Se tiverem dúvidas, vocês podem preparar a apresentação de vocês. Se quiser me mandar os slides, me manda pelo lá WhatsApp como é que tá, não tem problema. O ideal é que você grave também, né? Pegue seu celular, faça um treinamento, grave a sua apresentação toda. Você pode sentar na sua mesa tranquilamente, igual eu estou fazendo aqui, grava você falando, depois você escuta. E aí, ou seja, o importante é que você tenha várias interações com você mesmo nesse sentido. E chegar no dia da sua apresentação, você tem esse estado de confiança
né, e de serenidade para que você tenha o melhor resultado possível. Lembre-se, precisou de mim, estou à disposição de vocês para que a gente possa superar esse exercício. E lembrando, esse exercício ele é magnífico, ele é muito poderoso. Se você tiver êxito nesse exercício, você vai conseguir realmente aplicar essas técnicas em outras apresentações e você vai ver a diferença que isso dá no seu cotidiano. Tudo bem? Fechou? Vejo você em breve. Um grande abraço, meu amigo.